Os mistérios por trás do poder de Musama fascinam os fãs de One Piece. O seu poder advém do fruto do diabo, do qual ele parece conseguir manipular uma energia chamada de Maki, de diversas formas, sendo esse um poder espiritual maligno. Devido a isso, diversas perguntas surgiram. Se Mu realmente manipula um poder espiritual maligno, ele poderia estar ligado à alma de alguma forma? E de onde vem todo esse poder? O que alimenta esse poder? Talvez a resposta esteja justamente em uma das maiores lendas da pirataria. Ao me aprofundar sobre a lenda do baú de David Jones, encontrei conexões simplesmente incríveis com tudo que o Oda vem construindo em torno de Mu. E é exatamente isso que eu vou mostrar nessa teoria, em que Musama pode estar de posse do lendário baú de David Jones. Fala pessoal, Rafael aqui. O baú de David Jones é uma superstição náutica de marinheiros britânicos que descreve uma espécie de espírito maligno do mar, associado a profundezas, naufrágios e à morte dos marinheiros, do qual todos iriam parar no fundo do mar. Essa superstição está atribuída ao personagem David Jones, do qual a origem é incerta. A primeira vez que essa superstição foi citada em algum documento foi em 1726, na obra denominada Quatro Anos de Viagem do Capitão George Roberts. E a conotação da citação foi negativa, no sentido de jogar alguém no baú de David Jones, ou seja, no fundo do mar. Poucos anos depois, em 1751, em um livro escocês chamado As Aventuras de Peregrine Pickle, houve outra citação, dessa vez contendo o nome de David Jones e uma descrição dele como um espírito maligno, abre aspas, que me condenem se não era o próprio David Jones. Reconheço, pelos seus olhos esbugalhados, pelas suas 3 fileiras de dentes, pelos seus chifres e cauda e pela fumaça que saía das suas narinas. Também é descrito no livro que esse mesmo David Jones, segundo a mitologia dos marinheiros, era o demônio que preside sobre todos os outros espíritos malignos das profundezas. Em 1832, George Cruikshank fez uma ilustração inspirado nessa descrição do David Jones citado no livro. Posteriormente, houve outra citação em documento dessa lenda, no Dicionário da Língua Vulgar de Francis Groves, escrito em 1785. David Jones foi escrito no dicionário como David Jones e definido como o diabo, o espírito do mar. O dicionário também trazia a definição dos países nórdicos dessa lenda. Lá eles viam David Jones como um Draugr. E olha que interessante, um Draugr no folclore nórdico é um termo para um espírito maligno. Nos tempos modernos, eles são chamados de zumbis sobrenaturais. Vejam essa arte de Ken Dias-Home de um Draugr em sua forma espiritual, denominada Harm. Nas sagas islandesas, eles são descritos como cadáveres animados que possuem corpos espirituais intangíveis. O interessante é que uma figura de cadáver espiritual muito parecida com essa descrição apareceu para o Zoro em um ano, quando ele estava à beira da morte. Conforme os anos vão passando, o folclore de David Jones começa a ter ainda mais citações, e com isso o leque de definições e a procura pela origem começa a aumentar, com associações de que ele foi realmente um pirata ou que sua lenda se baseou no Jonas bíblico, por exemplo. Porém, tudo isso são referências posteriores. Hoje, essa lenda é extremamente conhecida no mundo e possui várias versões que muitas vezes diferem bastante das primeiras citações que nós vimos. Mas como Oda se inspirou e como ele se propôs a usar David Jones em One Piece? Primeiro no arco Long Ring Long Land, como uma lenda de um pirata amaldiçoado que vivia no fundo do mar, e depois oficialmente como um personagem pirata lendário que existiu há 800 anos e foi rival do Imu-sama. A família desse lendário pirata sobreviveu escondida na ilha de God Valley por gerações, e um de seus descendentes foi ninguém menos que Rox de Shebeck, que escondia seu verdadeiro nome, Dave de Shebeck. Desde que foi revelado no flashback do Loki, Shebeck planejou e orquestrou um plano para derrubar o governo mundial, ou seja, Imu-sama, e assim
se tornar o rei do mundo no seu lugar. Porém, os planos não funcionaram, e até o momento, o que se sabe é que ele está morto. Porém, Barba Negra, o filho dele, sobreviveu e planeja seguir os passos do pai. Como o misterioso poder de Mu poderia estar ligado a David Jones? Uma ligação histórica com a lenda que poderia ter motivado Oda já está claro. Inclusive, é sabido que o nosso mangaka favorito se inspira muito nas lendas nórdicas quando escreve One Piece. Existem diversos exemplos de inspirações no mangá. Dessa forma, Oda também poderia ter se inspirado na lenda de David Jones para criar o poder do atual rei do mundo? Como foi descrito anteriormente, o folclore de David Jones e o baú de David Jones são britânicos, porém se entrelaça com as lendas dos países nórdicos. E a descrição de um David Jones como uma figura que lembra um demônio que preside sobre todos os outros espíritos malignos das profundezas se encaixa muito com o poder atual de Musamá. Por exemplo, o pacto que se faz com ele possui 3 níveis: pacto de mar raso, mar profundo e mar abissal. Sugestivo, não? O Oda usar esses 3 nomes para um pacto com o diabo. Afinal, o que o diabo tem a ver com o mar? É dito que o seu poder advém do fruto do diabo, mas quando o Loki o pergunta em batalha que poder era aquele, e Mu diz, na tradução oficial, homem é o poderio militar de Mu. E através da explicação de japoneses nativos para o ocidente, soubemos que homem, naquele contexto, também tinha uma tradução para Maki, que seria um poder espiritual maligno. Faz sentido que Mu manipule um poder espiritual, um poder que tenha a ver com alma. Afinal, quando ele surgiu em Elbaf, as árvores, as casas, todas são possuídas de um jeito muito parecido com os Homes da Big Mom e da Madre Carmel. E durante a batalha, o próprio fogo negro associado ao homem demonstra características que vão além de uma simples chama. Ele parece ganhar vontade própria a partir da vontade de Mu. Mais uma vez, uma característica que lembra os Homes. Dessa forma, nessa teoria, Imu manipularia as almas ou a parte sombria das almas. Na lenda real, os marinheiros, os piratas que morrem no mar vão todos para o baú de David Jones. Caso existisse um baú de David Jones no mundo de One Piece, poderia as almas das pessoas mortas estarem presas no baú? Pense o seguinte: nos capítulos atuais, no momento em que escrevo essa teoria, o Oda já mostrou que o Imu está literalmente usando armas de outros indivíduos do passado, personagens que já morreram, do qual se especula que eram os antigos reis da Aliança de 800 anos atrás, devido à fala dos Summers. Porém, pode não ser só dos reis, afinal os Tenryubitos não sabem da verdadeira história do mundo, eles são enganados. E se as armas que Imu está acessando nesse momento são armas de antigos guerreiros, espadachins, todos que já morreram e que ele consegue de algum modo acessar? Tudo começa a se encaixar. Ao usar o poder desses seres já mortos, Imu adquire suas habilidades. Por isso ele tem um poder fora do normal, um poder que o próprio Shanks diz ser imensurável, um poder que o próprio Shebek sabia que não dava para encarar. E olha que incrível, existe um paralelo que pode explicar isso na própria história de One Piece, no arco de um personagem que manipulava a sombra tanto dos vivos quanto dos mortos. Gekko Moria, o mesmo que Mu mandou matar. 戦争にて戦死って方が格好がつくだろう。政府に消されたってのよりよ。誰の差し金だ、戦国か。いやもっと上だ。 Vamos voltar ao arco de Thriller Bark. Naquela época, a última esperança para derrotar Moria e o gigante Horse, que estava com a sombra do Luffy, era um plano da tripulação da Lola. Ela descobriu que, ao adicionar a sombra de um indivíduo, seja vivo ou morto, em uma pessoa viva, essa pessoa adquiria os poderes e as habilidades desse indivíduo. Porém, esse método deixava a pessoa que recebia as sombras muito sobrecarregada. Ela, por exemplo, só aguentava absorver 3 sombras e os seus subordinados apenas 2.
Naquela época, o Luffy aguentou 100 sombras, e assim ele adquiriu um poder descomunal, além de possuir as habilidades de cada uma das 100 sombras. Por exemplo, uma dessas sombras era de um espadachim. Com isso, Luffy virou um mestre espadachim de dar inveja até no Zoro. Luffy Nightmare, como foi denominada aquela forma, também era extremamente forte. Porém, o Luffy não aguentou por muito tempo, pois as 100 sombras o sobrecarregava muito. Voltando aos capítulos atuais, vamos fazer algumas conjecturas. Imagina nessa teoria se Imu conseguisse acessar a alma de todos que já morreram. Ele realmente teria um poder fora do normal. Inclusive, seria um poder muito difícil de aguentar, mesmo Imu mostrando um haki poderosíssimo. Será que é por isso que ele tem um tempo limitado em Elbaf? Será que esse é o segredo para derrotá-lo? É por isso que os Gorosei sentiram medo e não queriam que Imu saísse de Mary Joyce? É esse o momento que Barba Negra está esperando para agir? Por falar em Barba Negra, já repararam que o objetivo tanto dele quanto do Shebek é um pouco esquisito na história de One Piece? Shebek não sabia quem era Nika e também não se importava. Ele só queria mesmo era ser rei do mundo e cumprir a tal promessa que ele proclamou na frente do Imu. Talvez uma promessa passada de geração em geração na família Dave. Mas, para ser o rei do mundo, ele teria que ter tal poder, um poder demoníaco. Me pareceu em todo o flashback que ele não se importou nem um pouco do fato desse poder ser maligno. E o seu filho, Barba Negra, talvez seja o único pirata atual que não liga muito para o tesouro One Piece. Afinal, o seu objetivo principal mesmo, como disse a Catarina Devon, é o mundo. E quem controla o baú de David Jones, controla o mundo. É por isso que Shebek disse ao confuso Barba Branca que aquilo que eles estavam enfrentando em God Valley era o mundo. Nos planos de Shebek, um dos objetivos era encontrar duas frutas. Barba Negra, quando ainda era subordinado, finalizou um Nakama na tripulação do Barba Branca para obter a fruta da escuridão. Então, é quase lógico supor que uma das frutas que o Shebek procurava era ela, devido ao desespero do Teach em obtê-la. A outra já sabemos que era de Nidhogg, mas por que no plano do Shebek ele precisava dessas duas frutas? Eu teorizo que na visão do Shebek, a fruta de Nidhogg era a única fruta que representava um poder tão grande no mundo que seria capaz de tirar Imu do seu trono, se arriscando a usar tal poder colossal para derrotá-lo. Pois, ao induzi-lo a utilizar um poder tão grande e tão pesado, que é usar as almas como combustível de aumento de poder, no momento em que Imu tivesse uma fragilidade, seria a hora perfeita para roubar tal poder. E para fazer essa manobra de roubo, ele precisava da fruta da escuridão. Isso explica o porquê Shebek implorava para o Harold ser da sua tripulação e comer o tesouro nacional de Elbaf. Só um gigante da linhagem dos gigantes ancestrais que poderia proporcionar tal poder colossal. Esse sempre foi o plano do Shebek. Mas como o Teach sabia de tudo isso? Através da sua mãe Aries, que também sabia o segredo para derrotar Imu. É por isso que Barba Negra já tem um plano traçado desde o começo. Ele quer roubar o poder que na visão dele e do seu pai lhe pertence, pois é o poder que pertencia ao pirata lendário David Jones. O poder da fruta do diabo que controla as almas dos mortos. Muitos se perguntam o porquê da bandeira do Shebek ter a imagem dessa caveira. Acho que com essa teoria já está claro para todos. Ele buscou obter, como foi dito em 1751 em um livro escocês, o poder do demônio que preside sobre todos os outros espíritos malignos das profundezas. Ele sempre buscou obter o controle do baú de David Jones. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e assim nos vemos no próximo. Valeu!